Ah. A caixa de óculos aqui. Tá aí desde manhã, viu? De quem que é essa caixa aqui? Boa noite a todos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, todos os nobres colegas estão presentes. Havendo o número legal e invocando a proteção de Deus, em nome da população de Itariri, declaro aberta a 6ª sessão ordinária de 2020. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do Salmo 91 da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade. Será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Gostaria agora que os vereadores ficassem em pé, fazer um minuto de silêncio, em memória do nosso presidente da Câmara, Durval Alves dos Santos. Dando sequência na sessão, coloco em discussão a ata da 5ª sessão ordinária de 2020, realizada em 15 de abril de 2020. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam fiquem como estão, os que não aprovam fiquem de pé. Declaro aprovada a ata da 5ª sessão ordinária de 2020.
Senhores vereadores, o expediente da presente sessão será reduzido a 30 minutos para a deliberação da ata para apreciação preferencialmente das contas do Poder Executivo, referente ao exercício de 2017, conforme o parágrafo 4º do artigo 240 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Solicito agora ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente, iniciando pelos papéis recebidos do senhor prefeito municipal. Papéis recebidos do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri. Ofício número 217 de 2020, que encaminha a Lei Municipal número 2070 de 2020, sancionada em 6 de maio de 2020. Ofícios de número 201 ao 206 de 2020, em atenção respectivamente aos requerimentos de número 016 ao 021 de 2020, ofícios do número 208 ao 212 de 2020, em atenção respectivamente aos requerimentos de número 023 ao 027 de 2020, mensagem e projeto de lei número 012 de 2020, de 23 de abril de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, que dispõe sobre a desafetação de bem municipal e dá outras providências. Mensagem e projeto de lei número 013 de 2020, de autoria, de 28 de abril de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Solicito agora ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis recebidos dos senhores vereadores. Papéis recebidos dos senhores vereadores. Comunicado dos senhores da senhora vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento e Maurício José Marinho Ferreira, informando as suas respectivas desfiliações partidárias. Mensagem e projeto de lei número 014 de 2020, de 6 de maio de 2020, de autoria da vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento, que dispõe sobre a denominação de rua e dá outras providências. Comunico que o projeto de lei número 10, 12, 14 de 2020 serão encaminhados para a ordem do dia da presente sessão. Senhores vereadores, o projeto número 3 de 2020, a LDO, será encaminhado para a Comissão de Economia para análise, audiência pública e, posteriormente, o parecer. Peço ao primeiro secretário faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 036 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem a vossa excelência ouvir da casa que seja oficiado o excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe essa Casa de Leis quais os motivos de não estar havendo a devida afixação em local visível de placas informativas nas obras públicas de asfaltamento em andamento nos bairros Jardim Quiles e Nova Itariri, conforme determina o artigo 16 da Lei Federal 5.194 de 1966. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 29 de abril de 2020, autor vereador Josimar da Silva Teixeira. Coloco em discussão o requerimento 036 de 2020, de autoria do vereador Josimar da Silva Teixeira. Requer requerimentos. Requer Com discussão. a palavra, Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, eu estou entrando com esse requerimento, senhor presidente, primeiramente para fazer valer a lei, né? E outro porque fui questionado por dois moradores, né, do Jardim Quiles, que a obra que está sendo feita lá, eles queriam saber quando que terminaria e por que não veio a placa. Porque justamente onde está sendo asfaltado agora, anteriormente foi feita a tubulação. E houve também esse questionamento na época, a gente colocou a placa, mas a população quer saber a respeito de quanto está sendo gasto e quando vai ser terminada a obra. Tá? Mas aí a gente já está levando ao pé da letra pelo fato de ser
lei, e lei foi feita para ser obedecido. Então, tem dois bairros que não estão tendo as placas, que é a Nova Itariri e o Jardim Quiles. Em Ana Dias, eu reparei que está tendo placa. Tem a placa lá. Agora, nesses dois bairros não tem a placa, por esse motivo que eu fiz esse requerimento, somente. Continua em discussão. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael Gustavo Peroni. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público de casa, meu boa noite. Não, só para... Eu não sei se... Realmente eu não estive no Jardim Quiles desde que iniciou as obras do asfaltamento, então realmente eu não sei se a placa está colocada no local ou não, mas na Nova Itariri, vereador, logo quando você sai da rodovia, tem uma placa do lado direito lá falando da obra, dos valores, e Ana Dias também tem a placa. Realmente, como eu não fui no Jardim Quiles, eu não posso falar se tem ou não. Como Vossa Excelência colocou que não tinha, realmente é uma coisa que tem que ser executada, porque transparência sempre foi uma marca do governo e não é agora que vai deixar de ser. Eu acho que na hora que entrou na Nova Itariri não percebeu, mas a placa está lá sim, só para poder fazer essa observação. Obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão, colocam em votação. Os vereadores que aprovam fiquem como estão, os que não aprovam fiquem de pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento 036/2020 de autoria do vereador Josimar da Silva Teixeira. Requerimento número 037 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem a Vossa Excelência, ouvida a casa, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe essa Casa de Leis qual a data prevista para a instalação do gerador de energia na UMS Dr. Taminato Tion, levando em conta que o mesmo encontra-se há vários meses em total estado de abandono sem ser devidamente colocado em uso. Plenário, vereador Henrique F. Monteiro, em 29 de abril de 2020. Autor, vereador Josimar da Silva Teixeira. Coloco em discussão o requerimento 037/2020 de autoria do vereador Josimar da Silva Teixeira. Eu vou querer discutir Com a palavra, vereador Josimar da Silva Teixeira. só que eu vou estar usando o Data Show, e aí eu preciso... Eu vou, senhor presidente, eu pedi a utilização do Data Show, que eu queria detalhar uma situação ali, até porque eu estive presente no local por 2 vezes. A última vez que eu estive presente, a pessoa pode pensar que eu não vi ela na janela, mas ela me viu, e eu também a vi. Eu tirando foto e a pessoa me viu lá e, possivelmente, algumas situações já foram tomadas providências. Mas eu queria colocar 2 situações, assim que as fotos aparecerem aí, só para que eu não... Sim, perfeito. Tem outras fotos anterior às últimas fotos, vai mostrar que são 2 situações diferentes. Essas fotos, essa aí e uma outra, que vocês podem ver que está embalado com um papel filme ali. Depois, nessa outra situação, pouco antes disso aí acontecer, eu estive lá. E aí tinha uma pessoa que estava me observando pela janela e, posteriormente, colocaram esse plástico preto para dar uma cobrida aí no aparelho, para não mostrar que está tão ao ermo assim. Mas essa situação já está mais de mês, posso até estar errado, mas já está mais de 2 meses ali, e é um aparelho que custa muito, muito caro, a gente sabe, até quero parabenizar os vereadores que conquistaram, né? Mas eu acho que é um dinheiro que não pode estar deixado assim, ó. Agora colocaram o plástico, colocaram algumas telhas, mas as primeiras fotos vocês podem observar que tinha só isso filme por cima. Então, assim, eu vi a pessoa na janela, fiz que não vi, a pessoa se abaixou e saiu, e depois mudou a situação
da cobertura, do cuidado com o aparelho. Então, assim, eu queria chamar a atenção dos nobres, porque, assim, a gente sabe que é um aparelho muito caro, a gente torce para não precisar ser usado, mas precisar ser usado, assim como aconteceu com a vinda da pandemia aí, né? E a gente tinha um aparelho de respirador que estava quebrado já há tanto tempo, e aí corre-se às pressas para ir arrumar o aparelho de respirador mecânico. Então, eu acho que a gente tem que prevenir do que remediar. Então, eu queria chamar a atenção dos vereadores somente em colocar isso aí, explicitar, para que o Executivo tome uma providência e ligue o quanto antes, para que não viemos fechar a porta depois que o ladrão já tiver roubado. Somente isso, senhor presidente. Requer a discussão, senhor presidente. Alô, alô. Com a palavra, vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, que veio parabenizar o vereador Josimar. Essa conquista, muitos vereadores cobiçaram, buscaram trabalhar nela, até foi discutido no meu mandato como presidente de devolvermos recursos para comprar, até todos estavam de acordo, tivemos várias opções para a devolução do recurso, presidente. E, de fato, é um equipamento que não merece estar nessa situação. Eu creio que não está nem ligado ainda. Eu creio que não está nem ligado. Então, o anseio do município, o anseio da necessidade, como o vereador Ayrton França também trabalhou muito em cima disso aí. A vereadora Milene trabalhou em cima para tentar conquistar o recurso. E chegar numa situação dessa, presidente, um equipamento desse valor, para mim ali está em cima de um pallet, e vai pegar umidade, eu não sei, está novo, mas está num lugar largado, melhor que deixasse dentro de um pátio. Né? Então, acho que é um descaso com a saúde. É um descaso da situação que estamos vivendo, principalmente dessa pandemia, agora da situação da pandemia do Covid. Poderia ser muito, Deus me livre, acaba a luz, e um equipamento desse aí, pago, com recurso, né, eu creio que foi estadual, recurso do Estado, ou recurso próprio, mas está lá. Um equipamento que muitos municípios gostariam de ter e não tem. E está numa situação dessa, presidente. Eu acho que o prefeito tem que dar um pouquinho mais de atenção, o prefeito levar ao conhecimento da direção, passar as tarefas para quem compete na área da saúde e colocar esse equipamento para funcionar. Porque vai ficar muito feio, depois aí vai ser culpado dos vereadores. Se Deus me livre acabar a luz e começar uma época de chuva, ter um relâmpago, apagou a luz, chega a ter algum problema, por falta de gerador, e o gerador aí na situação. Aí eles vão para o Ministério Público, aí vão falar que foi o vereador que é culpado também. Entendeu, presidente? Então, parabéns, Josimar, pela atitude e por despertar, por dar um despertamento. Eu acho que não sei nem se goteira de chuva, pela situação ali, presidente, vai estar até, quando chove, graças a Deus que não choveu, né? 60 dias sem chuva. Mas eu acho que até goteira de chuva está pegando em cima desse equipamento. Muito obrigado. Requer a discussão, senhor Continua a presidente. discussão. Requer discussão. Por ordem aqui, vereadora A Beatriz vereadora Ferreira Beatriz, é que Nascimento. eu não cheguei a ouvir, mas a vereadora pediu... Pode falar, vereadora. Senhor presidente, nobres colegas e público de casa, boa noite. Senhor presidente, primeiramente eu quero parabenizar o colega pelo requerimento. É muito importante, a gente não pode deixar assim uma conquista tão importante para o nosso centro de saúde. É ainda uma luta grande do colega Ayrton, mas eu queria passar aqui com os colegas, conversando com o prefeito um outro dia, senhor presidente, há necessidade de alguns reparos na fiação de luz, porque toda a fiação do nosso pronto-socorro é velha, né? Então, para que seja instalado, há necessidade de uns reparos na fiação. Mas isso não deixa de que a necessidade do cuidado mesmo, porque, infelizmente, esses últimos tempos, eu tenho observado muito os acontecimentos dentro do centro de saúde, e a gente vê que algumas coisas desnecessárias, a diretora presta atenção, e o que é realmente necessário, ela deixa passar. Né? Então, aí eu digo que não é nem culpa do prefeito, porque, afinal de contas, eu acho que se cada um fizer a sua obrigação direitinho, as coisas andariam bem melhor. Muito obrigada, senhor prefeito. Continua a discussão. Requer discussão, senhor presidente. Acho que o Rafael estava na... O vereador Rafael Gustavo Peroni. Senhor presidente, vereadores presentes,
Eu realmente concordo em partes com o requerimento do nobre vereador. Eu acho que, ainda bem que a vereadora Beatriz colocou essa situação para a gente, da fiação do prédio, às vezes ser antiga e ter algum problema de conseguir fazer a ligação desse equipamento. E ao invés de ser uma solução, vira um problema, pode causar um incêndio, enfim. Mas, até onde eu entendo, a maior parte desses equipamentos, eles trabalham realmente em áreas externas, devido ao seu tamanho, devido à sua finalidade. Então, são equipamentos que não têm deterioração por causa de tempo, de umidade. São peças que realmente são feitas para durar, porque são geradores. Existe um exemplo que aconteceu na cidade, eu não vou lembrar qual foi, não sei se era curso ou se era o cinema, no caminhão lá. É normal você ver esses tipos de geradores trabalhando em lugares externos, com chuva, com sol. Eu tenho o DJ aqui, que está aqui, comanda toda a parte de acústica da Câmara, ele pode comprovar para os senhores, então não deteriora. Estão errado de falar isso. Estão falando, estou passando uma informação errada para a população, esse é o pior. O que me deixa indignado nessa situação é o equipamento não estar ligado ainda. Aí eu concordo. Aí eu falo, justo, não está ligado. Mas falar porque ele está ali, da maneira que está largado, está abandonado, me desculpa, falta com a verdade. Passa uma informação errada para a população. E não é o nosso papel aqui dentro dessa casa. A gente está aqui para fiscalizar sim, a gente está aqui para dar palpites, para sugerir e para ser justo. Se a gente não tem conhecimento, a gente não fala. É assim que eu penso, senhor presidente. É isso que eu queria colocar. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, vereador, para ser justo, Josimar da Silva Teixeira. Com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, eu queria parabenizar duas pontuações que a vereadora Beatriz colocou, né? Se cada um fizer a sua parte, a coisa não estaria tão irregular dessa forma. E a culpa, muitas das vezes, não é do prefeito, como ela também colocou. Levo como exemplo o ar-condicionado que estava na sala da regulação lá. Levou mais de 6 meses para ser ligado. Agora foi ligado o ar-condicionado e continua o ventilador na sala. Um ar-condicionado e um ventilador e outros lugares precisando. Tá? Em relação à colocação do nobre vereador Rafael, como ele mesmo disse, eu vou usar a fala dele. Concordo em partes com a fala dele. Já vi shows, né, onde coloca-se os geradores, mas em cima de um pallet no meio do mato. Primeiro que é um local público, não deveria ter mato. Agora, daquela forma que está ali, não sei se está instalado. Se aquilo ali foi instalação, ainda estou para ver o que é uma instalação de verdade. Eu acredito que, né, como foi dito aqui, precisa-se adequar a fiação, fazer uma ligação mais técnicas para que seja instalado o aparelho, mas acho que todos os vereadores aqui, todos, sem exceção, concordam comigo que poderia ter colocado ele em melhores condições, talvez armazenar em um local melhor, talvez cobrir. Porque se ele estivesse em funcionamento, tudo bem, ele foi feito para durar bastante. Mas a gente pode abreviar a durabilidade de um aparelho desse, como a gente pode estender, de acordo com o armazenamento. Agora, se eu, enquanto vereador, estou vendo uma situação dessa, não puder chamar atenção, não sei o que eu estou fazendo aqui. Somente, nobre. Ricardo Escão, presidente. Com a palavra, só gostaria de alertar os vereadores que nós temos o expediente reduzido hoje, então vamos acelerar nas discussões. Palavra, vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Não, só gostaria de falar, presidente, que eu acho que foi verba... Ayrton, foi verba de deputado? Eu acho que se o deputado fazer uma visita numa área da saúde e ver uma situação do gerador desse, pelo menos o mínimo, é o que eu falo, não é culpa do prefeito, é culpa de quem ele coloca para administrar a situação. Entendeu? Acho que a situação é a seguinte, fizesse uma base de concreto. Eu presenciei a SEDRE fazendo uma ligação do lado da educação, que é uma área que vai ser, se eu não me engano, seria da OAB. A SEDRE estava colocando um poste, que o prefeito é presidente da companhia, então se tiver um pouquinho de vontade, me desculpa. Agora, tanto fala em dinheiro que tem na caixa, dinheiro que tem em caixa. Agora, um fio, não vou falar um pedaço de fio, que custa caro uma ligação, mas uma ligação direta para ligar o equipamento. A vereadora teve o pai dela,
que descansou, o nosso ex-presidente dessa casa, várias vezes na área da saúde. Se Deus me livre, faltasse uma luz, precisasse de um equipamento desse, ou qualquer outra pessoa, é duro, gente. A minha mãe, qualquer um de vocês. Então, eu acho que o pouco caso, tudo bem, é para ficar no tempo, mas não nessa situação, eu acho, como o nobre vereador falou a respeito de DJ, é 10 dias, 15 dias, mas remove o equipamento e vai fazer uma manutenção. Eu duvido que não vai fazer uma manutenção depois que se aluga, porque o aluguel também é caro. Nós vimos na mamografia, era R$ 1.500 por dia. O prefeito conseguiu um equipamento muito bom, economizou quase R$ 30 mil. Isso aí a gente vê o esforço dele, que eu ajudei a alugar em Santos. Entendeu? Agora, poxa, isso aí é um recurso, agora é próprio nosso. Entendeu, presidente? É próprio, olha a situação que está. Então, faça uma base de concreto, respeita a verba do deputado e respeita a população. É isso que eu quero dizer. Então, tudo bem. Não é, o prefeito coloca a pessoa competente para olhar isso aí. Muito obrigado, presidente. Eu requeiro Requer discussão. discussão. Com a palavra, Aloysio Antunes Batista. Senhor presidente e nobres vereadores, público aqui de casa mesmo, boa noite. Na realidade, isso aí é uma emenda do ex-deputado federal João Paulo Papa, no qual o vereador Maurício esteve comigo, fazendo um pedido de recurso na área da saúde. E também não posso deixar de frisar a batalha, a luta do nobre vereador Ayrton França com os seus pedidos através da indicação. É um equipamento importante realmente para a população. Diga-se de passagem, quantos anos batalhando por um equipamento desse. Eu conversei com a diretora da saúde, o problema aí é a questão elétrica, tá? Não só nessa situação, eu estive ali no pronto-socorro também, numa situação que meu pai esteve ali no atendimento, me solicitaram ali a instalação de algumas tomadas, enfim, a questão elétrica é que está prejudicando a instalação do equipamento. Também concordo que tem que agilizar, porque como não é fácil a gente conseguir recurso e emenda, eu acredito que quem está à frente, quem tem essa responsabilidade, é colocar isso em funcionamento o mais rápido possível e em benefício da população, é somente isso eu agradeço. Com a palavra, vereador Ayrton França dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e o povo que assiste a gente de casa aí. Meu boa noite. Senhor presidente, a respeito do gerador, essa é uma luta muito grande, desse que vos fala. Eu estou ali há 20 anos trabalhando e a gente carecia de um equipamento igual esse, de recurso para energia, em caso da falta da energia, né? De antemão eu tinha solicitado, acho que todos os vereadores têm conhecimento, eu tinha solicitado em 2018, primeiramente para a sala de emergência. Aí depois, noutra indicação, eu solicitei para a sala de raio-x e demais salas que há necessidade de um gerador para gerar energia, caso falte energia, né? Me preocupei mais com a sala de emergência, que é onde chegam os casos piores, né? E eu já presenciei alguns casos de a gente receber paciente lá e naquele momento está faltando uma luz, né? E a gente fica desesperado aí sem saber o que fazer, né? Nós temos, muito embora temos algumas lâmpadas de emergência lá, mas não é suficiente em caso de uma parada cardíaca, um infarto aí, e a gente sabe muito bem disso. Acho que cada um tem ciência um pouquinho do que eu estou falando. Então, sobre o gerador, eu fiz 2 indicações em 2018. E desde lá a gente vem trabalhando, eu tentei com o meu deputado André do Prado, não foi possível, as verbas que vieram algumas verbas para a saúde, mas não se encaixava para a compra do gerador. Felizmente, o deputado João Paulo Papa, que concorreu às eleições passadas, mesmo não sendo eleito, mesmo não sendo vitorioso no pleito eleitoral, ele destinou uma verba aqui para o município, se eu não me engano, de 196 mil. E esse deputado teve o apoio aqui no município do vereador Aloysio
e do vereador Maurício, no qual eu também agradeço a colaboração deles. E também quero agradecer ao prefeito, que de antemão, ele falou para mim que ele iria comprar o gerador com recurso próprio, né? Mas vindo essa verba, ele, logicamente, achou melhor usar o recurso da emenda parlamentar do deputado federal João Paulo Papa, do que gastar a verba, o recurso próprio, que pode ser usado para outras obras, outros setores, né? E fomos muito felizes, graças a Deus adquirimos o aparelho. O aparelho chegou lá, mais ou menos, está com mais ou menos 30 dias, mais ou menos. E quando chegou, eu via, o aparelho estava mais embalado, né? Eu não sei se foi o vento, o tempo, que descobriu ele um pouco mais. Não sei se foi alguém que não sei quem foi. Aí, só para não me perder a... Está no lado, a entrada pelos fundos, lá por trás, ali no fundo. Foi colocado ali que provavelmente vai ser feita uma cobertura, e devido ao peso, né, já tentaram colocar no lugar que vai ser instalado, né? Só que aí o tempo está passando, para ser justo, essa cobertura preta aí, foi o prefeito que fez, que colocou. Ele sozinho, eu liguei para ele nesse dia, e eu falei para ele da situação do gerador que tinha chego. Ele falou, vou colocar uma lona preta por cima, para garantir melhor. Naquele momento eu estava em serviço, saí numa remoção, não pude ajudar, ele cobriu sozinho, eu vi ele cobrindo sozinho, e deu uma melhorada na cobertura. Aí depois eu conversei com ele, ele falou que realmente vai ser por ali mesmo que vai ser instalado, porém precisa fazer uma cobertura melhor, né? Precisa fazer uma cobertura melhor. E isso é mais ou menos, esse gerador chegou, esse aparelho chegou mais ou menos 30 dias. Mais ou menos, né? E lá tem a nota que dá para ver a data que chegou. É mais ou menos uns 30 dias. E esse aparelho foi uma luta muito grande. Todos os vereadores, colegas vereadores, lembram da luta que foi para conquistar esse aparelho. Se eu não me engano, esse aparelho custou R$80 mil. Então é um aparelho que vai vir de encontro com a necessidade, principalmente se faltar energia no ponto-socorro, né? Na sala de emergência, principalmente, na sala de raio-x. Então eu acredito que o mais rápido possível tem que fazer uma cobertura para tirar ele do tempo um pouco, né? E a gente tentar instalar ele o mais rápido possível, que está precisando, né? Nós estamos chegando aí uma época de vento, uma época de chuva, né? E são nessas épocas que falta luz, né? No município, né? Então eu acredito que brevemente vai estar funcionando, e é mais uma conquista aí, né? Eu costumo dizer que a gente nunca conquista sozinho, né? Sempre tem os colegas que participaram, e eu fiz 2 pedidos, 2 indicações em 2018, e felizmente o deputado João Paulo Papa, mesmo perdendo a eleição, mandou essa verba para o município, e onde o prefeito aproveitou essa verba e guardou o recurso próprio para outra obra, né? Também quero parabenizar o vereador Aloísio, o vereador Maurício, que apoiaram o deputado, né? O deputado também, para mandar uma verba para o município, tem que ter o apoio. O deputado Papa, o deputado Papa tem um carinho. O deputado Papa tem um... Deixa o presidente. O presidente. Vamos, você consiga ser um pouco mais breve também, vereador, para poder dar...
O expediente é reduzido, não vai dar para fazer a leitura de todos os requerimentos. Vou ter que encerrar nesse requerimento. Senhor presidente, eu sou o que menos falo aqui quando tem um assunto Não, importante. tranquilo. Eu gosto de falar, entendeu? Então, senhor presidente, veio em boa hora, precisa realmente de uma cobertura e precisa estar lá, né, o mais rápido possível. Aí. Mas foi uma conquista muito, muito boa e quem vai ganhar com isso é a população, né? Muito obrigado, senhor presidente. Alguém palavra, mais? presidente. Senhor presidente, por Primeira gentileza. palavra, presidente. Encerrou a ordem do dia, vamos encerrar esse requerimento. Só queria Com a pontuar. palavra, o vereador José Marinho. Senhor presidente, nobre público presente, Sei que vai acabar quero aqui agradecer o ex-deputado Papa por essa emenda parlamentar de R$196 mil para o nosso município, onde foi contemplada a compra desse gerador de luz, que há muitos anos vem aí correndo atrás para a nossa saúde. Também compra também de cadeiras de roda, mesas, enfim. Quero agradecer também o deputado federal Celso Russomano por uma emenda parlamentar de R$100 mil, que já está no cofre público, para a saúde, para abastecimento de veículos, compra de materiais, enfim. Obrigado, só isso, presidente. Vai encerrar, vereador? Não, vou pontuar duas situações, tá? Uma, o vereador Maurício já colocou o custo, né? 196 mil. Não. 80 mil a compra, a verba 196. Isso. A outra pontuação é que, assim, a primeira foto que eu tirei foi no dia 2 de abril e eu tinha recebido a reclamação há uma semana atrás. Então, fazendo as contas, foi finalzinho de março, tá? E é visto, preciso colocar essa outra situação, é visto que um pouco é falta de gerenciamento mesmo, porque no posto do Jardim Quiles, posto de saúde do Jardim Quiles, lá está precisando de uma fase de 220 para ligar a cadeira do dentista. Há mais de mês já. Já cortaram a parede, passaram a fiação, está encostado na caixa do poste. A pessoa comum, tá? O cidadão comum, o cidadão civil, se ele for na Electro pedir para ligar, no máximo, assim, estourando uma semana. Lá já está mais de 2 meses. O mais difícil foi conquistar os instrumentos, a cadeira, precisa de voltagem 220 por causa do autoclave, da cadeira, do compressor, enfim. Aí você está vendo que eu não está conseguindo ligar uma 220 lá. E outra coisa em relação a essa situação aí do gerador, existe vários tipos de geradores. Tem um gerador que eles são para alugar, são para shows. Então, eles são móveis. Né? Coloca-se em cima do caminhão, às vezes nem sai do caminhão. Sai, encosta na beira do show, na beira do evento. Em São Vicente foi alugado para encenação. Enfim, para essas situações. Esse é fixo. E mesmo que fosse móvel, acho que a base dele de concreto, uma coberturazinha, é 2 coberturas, viro eu pela janela e fizeram aquilo dali. Encerrada a discussão, coloco em votação os vereadores que aprovem como estão, os que não aprovem, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento 037 de 2020, de autoria do vereador Josimar da Silva Teixeira. Faltam 7 requerimentos para a leitura. Consulta os vereadores, deixamos esses requerimentos para a próxima sessão. O horário regimental já... Então, os requerimentos serão discutidos na próxima sessão e encaminhados. As indicações serão encaminhadas conforme solicitado. Foi tirada a moção? Vamos suspender 10 minutos? Oi? Vocês querem suspender a sessão por 10 minutos? Ô, presidente, agora como que funciona o cronograma? Agora vai fazer a leitura das contas do prefeito municipal para posterior votação. Certo. E a ordem do dia fica para... E tem mais 2 projetos de lei para ser votado. Vamos tocar direto? Toca direto, então. Só ficar esperto na questão da ordem do dia. Da sequência. Projeto 10. Excelência. Oi. Eu acho que não é o momento ainda. Acho que é... Peço, depois da chamada.
Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a ordem do dia. Senhor presidente, todos os nobres colegas estão presentes. Havendo número legal, declara reaberta a sessão para a ordem do dia. Gostaria de comunicar aos vereadores que falem bem perto do microfone, por conta da máscara, não está saindo som audível para quem está em casa assistindo. Então, quando falar, falar bem próximo ao microfone. Excelência, como líder do prefeito, gostaria de solicitar a retirada conforme o artigo 147, retirada de proposição em curso na Câmara, do projeto de número 10/2020. Tem que consertar. Eu vou colocar em votação o requerimento verbal do líder do prefeito para a retirada do projeto 010 de 2020. O quórum para aprovação é maioria simples. Vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Sou favorável, senhor presidente. Vereadora Milene Damasceno. Vereador Luiz Antunes Batista. Vereador Josimar da Silva Teixeira. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Favorável, excelência. Vereador Rafael Gustavo Peroni. Favorável, senhor presidente. Vereador Maurício José Marinho. Favorável. Vereador Ayrton França dos Santos. Favorável, senhor presidente. Vereador Sérgio Kia. Favorável, excelência. Vereador Marcelo Brito. Favorável. Declara aprovado por 10 votos Só gostaria de o justificar. requerimento verbal do vereador Luiz Antônio Batista para retirada do projeto 010 de 2020. Só gostaria de justificar meu voto, presidente, e dizer nessa casa parabéns aos vereadores, que é um projeto polêmico, é um projeto que eu acho que no momento de pandemia, nós estamos até comentando, é uma doação de uma área, mas achamos que a maioria dos vereadores, como presidente, achou que devia ser discutido melhor, até por uma área maior, porque vai ser oferecido para o município. Parabéns a todos os vereadores e que possamos levar para frente para a próxima sessão ou para a próxima semana esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns a todos os vereadores. Dando sequência na sessão. Vamos pôr em julgamento agora as contas do excelentíssimo prefeito municipal 2017, do prefeito Dinamérico Gonçalves Peroni. Eu consulto o senhor prefeito municipal Dinamérico Gonçalves Peroni, o seu representante, se houver desejo de fazer uso da palavra para defesa no julgamento das contas. No silêncio do andamento do procedimento, e determine ao senhor secretário que proceda a leitura do relatório elaborado pela Comissão de Economia. Relatório. Contas da Prefeitura Municipal de Itariri, exercício 2017. Responsável, Dinamérico Gonçalves Peroni. Processo TC 6670.989.16-9. A Comissão Permanente de Economia da Câmara Municipal de Itariri, na forma do parágrafo 1º do artigo 240, combinado com o artigo 245, ambos do Regimento Interno da Câmara, para exarar o relatório referente às contas da Prefeitura na gestão de Dinamérico Gonçalves Peroni, exercício 2017. Ocorrendo o Tribunal de Contas dos Municípios, observando os critérios estabelecidos na Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica do Tribunal e demais instrumentos legais e normas de auditoria pública, emitiu um minucioso relatório sobre as referidas contas municipais, concluindo em seu parecer prévio pela aprovação, porém com ressalvas, documentos estes que orientarão esta douta comissão, bem como a própria Câmara Municipal na apreciação da matéria. Em que pese a Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ter emitido parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais do excelentíssimo senhor prefeito municipal, a auditoria apurou diversas ressalvas, muitas delas reincidentes
das quais emitiu severas advertências e reiteradas recomendações. Ressalta-se que a repetição sistemática das falhas cometidas pelo Executivo demonstrou desapreço e indisposição da administração ao aprimoramento da gestão, senão vejamos, 2 pontos. Contas municipais, controle interno, acúmulo de funções, Prefeitura Competência 2017. Resultado das finanças deficitárias, prestação de contas de adiantamentos, impropriedades, índice de efetividade da gestão municipal, gestão educacional, aprimoramento necessário, deficiências no ICIDAD, balanço patrimonial, escrituração inadequada, transparência e acesso à informação, crescimento da dívida ativa, desacertos contumazes, parecer prévio favorável, severas advertências, severa recomendação. 1. A repetição sistemática de falhas, mesmo de cunho formal, que já tenham sido objeto de alerta ou recomendação, demonstra desapreço à ação desta Corte, além de sugerir indisposição para o aprimoramento da gestão, podendo, nesse contexto, ensejar a rejeição das contas. 2. É dever dos municípios instituir, se inexistente, controle interno nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, regulamentando sua operação consoante normas do comunicado TCESP-SDG número 35/2015, das instruções do TCESP número 02 de 2008 e número 02 de 2016, além daquelas contidas no Manual Básico do Controle Interno dos Municípios, editado por este Tribunal. 3. A segregação de funções decorre do princípio da moralidade e constitui fundamento básico de controle interno, consistindo na repartição de atribuições e responsabilidade entre diferentes agentes públicos como forma de combater a ocorrência de sobreposição de atividades que se mostrem incompatíveis entre si. 4. Vigoram para fins de cobrança de dívida ativa o disposto no artigo 13 e 58 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda o comunicado do TCESP número 23 de 2013, dispondo a respeito de mecanismo para cobrança extrajudicial, sob pena de inalação, configurar negligência na arrecadação de tributos, sujeitando o gestor municipal ao disposto do artigo 10, inciso 10 da Lei número 8.429 de 1992. 5. Despesas em regime de adiantamento devem ser efetuadas com rigorosa observância dos artigos 62, 63 e 68 da Lei Federal número 4.320 de 1964, bem assim das instruções do TCESP número 2 de 2016 e do comunicado TCESP número L9 2070. De se atentar também para a súmula número 46 dessa Corte, que impede a designação de agente político como responsável pela utilização de recursos sob esse título. 6. Ao direito fundamental do cidadão de obter informações dos órgãos públicos correspondente, o dever destes de disponibilizá-las nos termos da Lei de Acesso à Informação, número 12.527 de 2011, com vistas a assegurar a transparência da gestão.
O parecer prévio do Tribunal de Contas do município está dividido em 22 partes, além da apresentação e da conclusão. Das despesas de pessoal, ao término do exercício cumprido o disposto do artigo 20, inciso 3, a linha B, da responsabilidade fiscal, da Lei de Responsabilidade Fiscal com custo na ordem de 51% da receita corrente líquida, no valor de R$ 17.526.975,37. De outra parte, os investimentos de educação básica observaram a meta constitucional de aplicação mínima, com custeio empenhados no correspondente a 29,31% da arrecadação direta. O aporte do Fundeb foi integralmente empregado até o final de 2017, com o direcionamento de 75,81% dos recursos às despesas de remuneração e valorização do magistério. Também o patrocínio da saúde cumpriu a regra constitucional, com empenho da ordem de 28,98% da receita própria do município. Foram muitas as irregularidades apontadas, das quais o Executivo apresentou defesa breve, ponto a ponto. Todavia, é possível observar que muitas irregularidades são reiteradas, e muitas delas, por formalidades, não foram observadas, o que fez com que o Poder Executivo demonstrasse total falta de compromisso com a orientação do egrégio Tribunal de Contas. Em linhas gerais, destaca-se que a competência dos tribunais de contas não somente possui função opinativa, como ocorre na emissão de seus pareceres prévios. Possui função de fiscalização, consultiva, judicante, sancionadora, corretiva, normativa, de ouvidoria educativa. Pode-se afirmar que uma adequada orientação técnica é responsável por considerável parcela dos acertos na gestão do dinheiro público. Esta Comissão Permanente de Economia vem explicitar os principais apontamentos com as devidas considerações. Controle interno. Há necessidade de maior efetividade do responsável pelo controle interno, haja visto o apontamento reincidente, devido à periodicidade apenas anual de relatórios. Todavia, a defesa alega que, em 2018 e 2019, a emissão dos relatórios ocorreu de forma regular e em intervalos menores. Porém, importante frisar que este setor é de suma importância na administração pública e deve ser priorizado a fim de sanar os erros ocorridos, evitando a reincidência, uma vez que a omissão do responsável pelo controle interno é solidária e passível de crime de improbidade administrativa, enquadrada na Lei Federal 8.429 de 1922 e outras combinações penais. Do nível de adequação. Inexistência de critério para repasses à entidade do terceiro setor de diretrizes orçamentárias, em que pese a defesa tem informado que o assunto em 2018 recebeu tratamento em capítulo específico. As informações ainda não são claras, uma vez que neste ano essa Casa de Leis fora interpelada para prestar informações sobre os repasses às entidades pelo Executivo, havendo necessidade de maior fiscalização e transparência no que tange aos recursos destinados às entidades existentes no município. Das deficiências na gestão do planejamento. Esta comissão também tem observado a inexistência de equipe para o planejamento municipal, bem como a falta de treinamento específico para o planejamento. O treinamento de pessoal é essencial para a administração, para que a administração não se torne obsoleta e
e ineficiente. Os governos, tanto estadual quanto federal, além do próprio Tribunal de Contas, oferecem diversos cursos e treinamentos gratuitos destinados à administração pública, nas mais diversas áreas. Além de haver em caixa recursos que possibilitam a capacitação de pessoal. A falta de capacitação, além de desmotivar os servidores e colaboradores, torna o serviço ineficiente, gerando retrabalho e podendo gerar possíveis prejuízos ao erário público por falta de conhecimento. Outro ponto a ser observado é a inexistência de levantamentos formais devido à ineficiência da realização de audiências públicas em dias e horários que impossibilitam a participação dos trabalhadores e a inexistência de projetos destinados para programas ou projetos originários da participação popular, o que pode denotar pouco apreço à opinião pública. Do planejamento e gerenciamento de resíduos. No que tange aos aspectos de gestão e execução de resíduos sólidos e naturais, os apontamentos efetuados pelos auditores do Tribunal de Contas de São Paulo evidenciam várias fragilidades que demonstram a necessidade de evoluir para a temática de sustentabilidade do município, principalmente relacionado a ausência de plano de gestão de resíduos da construção civil, estímulo parcial a órgãos e entidades sob a responsabilidade da origem quanto a projetos e ou ações que promovam o uso racional de recursos naturais. Despejo de resíduos a céu aberto, lixões. Ausência de ações e medidas de contingenciamento para provisão de água potável e de uso comum para a rede municipal de ensino e atenção básica da saúde. Inexistência de plano emergencial com ações de fornecimento de água potável à população em caso de sua escassez. Não habilitação do município junto ao CONZEMA para licenciar os empreendimentos de impacto local de conformidade com a deliberação normativa CONSEMA número 01 de 2014. A ausência de licença de operação da CETESB para a área de aterro. Em sua defesa, o representante do Poder Executivo alegou que o município está preocupado em vistas a melhorar os indicadores do meio ambiente com os diversos projetos de educação ambiental na rede escolar e buscando a adequação do aterro sanitário de acordo com as orientações da CETESB, e que as demais recomendações serão analisadas e serão objeto de estudo de viabilidade técnica e financeira. Dos resultados financeiros, econômicos e patrimonial. Quanto ao resultado financeiro negativo de R$ 465.578,89, devemos considerar a redução do déficit financeiro de R$ 1.528.712,12 para R$ 465.978,89, bem como o posterior equilíbrio das contas. Já com relação ao aumento significativo da dívida ativa, a defesa alegou que se mostra fictício o apurado percentual de crescimento da dívida ativa, 930,59%, vez que o incremento real foi de 8,89%, de R$ 7.166.436,57 para R$ 7.949.038,56. Todavia, a matéria, sob apreciação do colegiado, não apontou necessidade para o reexame em virtude da divergência apontada entre a defesa e os examinadores, o que levou o parecer sem eventuais necessidades de correções.
do regime de adiantamento. Convém aqui advertir sobre o apontamento reincidente da ausência de conferência formal das prestações de conta pelos setores de contabilidade e controladoria interna, que devem ser processados com a devida atenção e zelo ao erário. Ressalte-se que uma prestação de contas for apontada no processo de adiantamento sem justificativas quanto ao uso do veículo particular por ausência de frota oficial e abastecimento em valor superior ao permitido. A defesa alegou que o adiantamento relativo ao empenho 4.477/000 foi utilizado para despesas havidas no gabinete do senhor prefeito, que a falha relacionada à falta de atestado quanto à indisponibilidade do veículo é apenas formal, o que não macula a lisura com a utilização dos recursos públicos, podendo, pois, ser relevada. No que diz respeito ao gasto superior ao limite de gasto com o combustível, cumpre informar que, nos termos do decreto número 1403 de 2017, artigo 7º, as despesas do pronto atendimento realizadas pelo gabinete não se enquadram nos limites do artigo 4º do parágrafo 6º do artigo 6º desse decreto municipal, e que, nestes termos, a defesa não apresentou fatos novos que comprovassem o contrário, pois a legislação não abrange tal despesa conforme apontado pelo Tribunal de Contas do Estado. Data vênia, no que tange às impropriedades do regime de adiantamento, em maioria relacionada à formalização das prestações de contas e à carência de pontuais informações, cabe advertir com severidade a origem para que atente ao rigor formal necessário à comprovação de interesse público das despesas, em estrita observância dos princípios basilares da gestão pública. Do sistema AUDESP, reincidência. Algumas divergências entre as informações constantes no sistema AUDESP, o que demonstra falta de fidedignidade. Neste item, mais uma vez, a defesa reconhece o equívoco nos lançamentos contábeis, alegando que foram devidamente eliminados a partir de 2018. Do parecer do Ministério Público de Contas. O parecer do Ministério Público de Contas foi desfavorável, manifestando-se pela reprovação das contas nos seguintes termos. Para o Ministério Público, são reprováveis os demonstrativos em razão da falta de planejamento vista do déficit financeiro e da insuficiência dos recursos perante o passivo financeiro, além de inadequada gestão de dívida ativa, inconsistências em lançamentos contábeis e falta de fidedignidade das informações prestadas ao AUDESP, precária atuação do controle interno e da estrutura de planejamento, e demanda reprimida das vagas da educação municipal. Manifestou-se por juízo desfavorável à prestação de contas sem embargos de pertinentes orientações à vista do aprimoramento da administração municipal. Das conclusões. Dos apontamentos foi apresentada a respectiva defesa a cada um dos itens apontados no relatório da auditoria, tendo sido acatada no julgamento pela primeira Câmara, que exarou parecer favorável à aprovação das referidas contas, porém com severas ressalvas, ressaltando as várias reincidências. A comissão utilizou, com base na formulação de suas considerações, a defesa elaborada pelo responsável através de sua advogada Patrícia Rosa de Oliveira, rebatendo todos os itens apontados no relatório inicial do Tribunal de Contas.
Ponderando sobre o processo, destacamos que a defesa apresentada classifica a maioria dos apontamentos como falhas técnicas ou formais, que não tiveram o escopo de causar qualquer prejuízo ao erário e que são incapazes de ensejar a desaprovação das contas, ressaltando por final o fato de que algumas falas já foram devidamente corrigidas. Todavia, o que observamos é que os 4 eixos que a Lei de Responsabilidade Fiscal se apoiam foram violados: planejamento inexistente, transparência ausente, controle ineficaz e inoperante, e a responsabilização contou com a benevolência do tribunal. Fica o gestor advertido para a adoção de providências, inclusive de qualificação pessoal e do controle interno, de sorte a evitar-se a reincidência no cumprimento das irregularidades destacadas. As irregularidades apontadas no parecer demonstram o quanto a Egrégia Corte tem sido indulgente com o chefe do Poder Executivo. Ainda que pese de forma negativa sobre as contas, os apontamentos da auditoria, no entender desta comissão, não comprometem o processo de julgamento final da Egrégia Corte. Salientamos que foram considerados os argumentos da defesa com atenuantes para julgamento, mas que não eliminam a consistência das apurações apontadas. Numa análise mais profunda, se verifica que as falhas são, em sua maioria, falhas formais, decorrentes de desatenção ou imperícia de servidores que não causam prejuízo ou graves consequências à população. Todavia, os danos administrativos explicitaram a falta de zelo e atenção que pode gerar prejuízo futuro ao erário público. Assim, diante dos fatos que se apresentam, manifesta-se esta comissão pela aprovação das contas referente ao exercício de 2017, com todas as severas advertências e recomendações em algumas dessas apresentadas reincidências. Objeto do processo TC 6670.989.16-9, em consonância com o parecer exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado. É o parecer, cumpra-se o dispositivo no artigo 246 do regimento interno desta Casa, que seja agendada a data de julgamento das referidas contas e notificado ao responsável da data da realização da sessão de julgamento, e para que esta, se quiser, possa por si ou seu representante se defender em plenário. É o relatório que sejam adotados os procedimentos contidos no regimento interno da Casa. A apreciação do douto e soberano plenário. Sala das Comissões, em 23 de abril de 2020. Comissão de Economia, presidente Marcelo Brito, relatora Milene Damasceno, membro Ayrton França dos Santos. Lido o relatório, consulta a vereadora relatora do processo, Milene Damasceno, se deseja fazer o uso da palavra. Não. Nesse momento, passo a palavra aos vereadores, com tempo de 15 minutos para cada manifestação. E quero a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Senhor presidente, senhores vereadores e público presente, sabemos que uma conta, tanto municipal como legislativo, passei também como presidente, não é fácil, né, é difícil administrar. E tendo essa conta do senhor prefeito municipal de 2017, com vários apontamentos, várias ressalvas, eu acho que teria, pelo menos, eu acho que o prefeito poderia ter a humildade de chegar ao plenário e justificar essas ressalvas. Teve algumas ressalvas que eu anotei aqui, presidente, inclusive a justificativa dele, sobre o projeto Educação Ambiental na Escola. Isso foi falado, mas eu creio, do meu conhecimento, não sei do conhecimento dos vereadores, isso está acontecendo. É um projeto muito importante.
né? Isso aí, a Vossa Excelência discutiu na época que quiseram colocar a taxa de cobrança de lixo, nós discutimos aqui no lado, isso faz apenas 2 anos, 2 anos e meio, foi discutido sobre esse projeto de educação, mas eu não vi nada acontecer, né? Então, eu acho que eu sou favorável às contas do prefeito, tribunal com vários apontamentos, que ele tenha a humildade de reconhecer a assessoria dele, a equipe dele, os vereadores aqui, ninguém está para perseguir conta de ninguém, né? Mas tem a humildade. Teve o uso do veículo do prefeito, senhor presidente, o uso de combustível no carro próprio dele. Agora, se o prefeito usa o carro apenas para ir para o gabinete e voltar, mas ele tem outra atividade, ele é presidente da SEDRE, ele tem os compromissos dele. Então, aqui, não está alegando que não onerou os cofres públicos, mas o tribunal apontou que sirva de exemplo, até para as vossas excelências, que são pré-candidatos a prefeito, que se, caso chegarem a exercer essa função. Então, a coisa é séria. E, nas minhas contas, também aconteceu vários apontamentos, eu agradeço até hoje o doutor Caliba, que nos assessorou, a equipe. Então, ter a humildade de ter um agradecimento, porque sozinho nós não somos nada. Eu já falei isso para o Executivo, falei, sozinho nós não somos nada. Precisamos de apoio e de suporte para poder suprir a situação e a administração, presidente. Então, eu quero parabenizar, né, a assessoria do prefeito e que também ele reconheça, né? Eu sou favorável a essa conta, tá? O tribunal, com muita ressalva, com muito apontamento, aprovou, mas parabéns ao prefeito e que Deus abençoe. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Mais nenhum vereador quer fazer uso da palavra. Eu corroboro aí com as palavras do vereador Kim, apesar de ter sido aprovada pelo Tribunal de Contas, teve bastante ressalvas, muitos apontamentos e severas recomendações. Ele já vem há algum tempo já alertando essas condições. A gente pede aí que se leve em consideração esses apontamentos do Tribunal de Contas, que todos eles são justamente para melhorar a administração, otimizar e o recurso público, né? Como o vereador falou aí, alguns apontamentos, né, com relação a adiantamento, abastecimento de veículo particular, são um pouco graves, né? Tanto é que foram apontados, mas com o recurso aqui da administração, eles entenderam que foi favorável com severos apontamentos. Como o vereador falou, a gente está aqui na presidência de Câmara e prefeito, a gente sabe que não é fácil, né? São vários itens que eles pedem, vários documentos, fica complicado você atingir todos os índices, mas tem que haver a tentativa, não pode haver o apontamento e simplesmente ignorar esses apontamentos. A gente espera aí que as próximas contas aí sejam solucionados alguns problemas que foram apontados para que o município, de uma maneira geral, ganhe com isso. Nenhum vereador mais deseja fazer o uso da palavra. Encerrada a discussão, eu coloco em votação nominal as contas do exercício 2017. Objeto do processo do Tribunal de Contas, número 6.670, 989-16-9, tendo como responsável o senhor prefeito Dinamérico Gonçalves Speroni. Eu comunico que o quórum para a rejeição do parecer do Tribunal de Contas é de 2/3 dos membros da Casa, conforme dispõe o artigo 239, inciso 1º do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Sou favorável, senhor presidente. Vereadora Milena Damasceno. Favorável. Vereador Aloysio Batista. Vereador Josimar da Silva Teixeira. Favorável, excelência. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Favorável, excelência. Vereador Rafael Gustavo Peroni. Senhor presidente, conforme o artigo 195, eu vou me abster dessa votação. Vereador Maurício José Marinho. Favorável. Vereador Ayrton França dos Santos. Favorável, senhor presidente. Vereador Sérgio Kia. Favorável, excelência. Vereador Marcelo Brito. Favorável. A presidência também vota favorável ao parecer do Tribunal de Contas.
Declaro aprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por 10 votos favoráveis e 1 abstenção. Pela ordem, senhor presidente. Só para o público de casa que está assistindo ter ciência, pelo grau de parentesco, pai e filho, eu fico impedido de participar dessa votação, então só para estar deixando a todos cientes, a minha justificativa para abstenção. Obrigado. Tranquilo. Dando sequência, eu declaro aprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por 10 votos favoráveis e 1 abstenção, referente às contas municipais do exercício de 2017, ficando, portanto, aprovadas as contas municipais do exercício de 2017. A presidência baixará o competente decreto legislativo. Senhor secretário, faça a leitura do parecer do projeto de lei número 12, né? 12, né? De lei número 12, 2020, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Namé Gonçalves Peroni, que trata sobre a desafetação de bem municipal. Projeto de lei número 012 de 2020. Origem: Poder Executivo. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e a Comissão de Economia da Câmara, reunidas ordinariamente nesta data para apreciar e exarar o parecer ao projeto de lei número 012 de 2020, de autoria do excelentíssimo Prefeito Municipal de Itariri, senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, onde, após analisarem e debater a matéria em pauta, as comissões, em conjunto, exaram o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 012 de 2020 dispõe sobre a desafetação de bem municipal e da outras providências. 2. O referido projeto desafeta da categoria de bem e uso comum do povo, passando a integrar a categoria de uso especial, destinado à instalação do reservatório de água potável para atender ao bairro Nova Itariri, uma área de terra de 876,58 metros quadrados, registrada na matrícula número 32.412, área maior, do Cartório de Registro de Imóveis de Itanhaém. 3. Estas comissões, em conjunto, se manifestam pela constitucionalidade e legalidade, bem como a viabilidade econômica e financeira da proposta. 4. É o parecer que seja o projeto de lei número 012 de 2020, encaminhado ao douto e soberano plenário para apreciação, observado o quórum de 2/3 do membro da Câmara, conforme dispõe o artigo 48, inciso 8º da Lei Orgânica do Município de Itariri. Sala das Comissões, em 6 de maio de 2020, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Luiz Antônio Franco Alexandria, relator Sérgio Hidequian, membro Josimar da Silva Teixeira. Comissão de Economia, presidente Marcelo Brito, relatora Milene Damasceno, membro Ayrton França dos Santos. Projeto de lei número 012 de 2020 dispõe sobre a desafetação de bem municipal e da outras providências. Coloco o projeto de lei número 012 de 2020 em discussão. Obrigado. Discussão, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael Gustavo Peroni. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, acredito que todos têm a mesma opinião em relação a esse projeto. Um projeto de fundamental importância para a população que mora naquele bairro. Todos, praticamente quase todo o bairro passa por dificuldades enormes de abastecimento de água quando chega a época de férias, estação quente do ano, verão, devido à quantidade de pessoas que vêm passar as férias, o fim de ano no litoral de Peruíbe, e acaba tendo uma grande dificuldade no abastecimento de suas caixas. Tenho falado com o prefeito desde o primeiro ano do mandato, acho que todos os vereadores aqui também têm algum conhecimento de algum morador que passa por essa dificuldade naquele bairro. Então, é um anseio antigo desse povo, e que eu tenho certeza que como é gerente que fala, né, da Sabesp de Peruíbe,
parece que já está acordado da Sabesp entrar fazendo a obra desse reservatório. Enfim, vai resolver um problema antigo do bairro. Então, parabenizo o prefeito pela ação. Conto com a colaboração de todos os vereadores. Tenho certeza que já está aprovado esse projeto, porque realmente é uma vitória para a gente daquele bairro. Eles vão ficar extremamente felizes com essa notícia. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Só para fazer um adendo no que o vereador falou, eu tive lá pessoalmente, junto com o nosso amigo João Carlos, o Carlinhos, que é o ex-deputado Raul Cristiano, que é superintendente agora da Sabesp da região, e ia sair da programação da Sabesp para 2020, essa construção desses reservatórios lá. O gerente de Peruíbe nos alertou essa questão, e nessa visita que nós fizemos para o Raul Cristiano, o Carlinhos, o João Carlos, que é muito amigo do Raul Cristiano, interviu nessa questão e eles mantiveram o projeto original, como também vão incluir ali aquela parte do Parque Serra Mar, Nova Itariri, no programa Onda Limpa 2. Então, além da água, quando tiver o Onda Limpa 2, provavelmente vai concluir aquela área de esgoto daquela região também. Então, eu queria aproveitar aqui e agradecer ao Carlinhos, o João Carlos, que tivemos presente lá com o superintendente, o Raul Cristiano, foi muito bem atendido mesmo, e que veio a acontecer aí agora com essa desafetação dessa área aí pelo prefeito municipal para a construção dos reservatórios, com certeza vai solucionar o problema daquela região lá. Continua em discussão. Requer discussão, presidente? Com a palavra, vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Senhor presidente, senhores vereadores e público presente, quero aqui parabenizar e dizer, presidente, que esta obra, onde tudo se iniciou no nosso mandato em 2012, quando a Vossa Excelência também era vereador nessa casa, prefeito de Dinamérico, né, tivemos outros vereadores, Ayrton França estava em 2012, não estava? Era a vereadora Beatriz, estava em 2012 também, né? Era Américo e Chirache, né? Então, e dizer que foi uma grande importância também, até a Vossa Excelência que acompanhou aquela obra, que é de Ana Dias, Nova Itariri, né, que teríamos alguma dificuldade para poder passar cano. Eu lembro que nós fomos a Santos, brigamos nas bacias de geografia, que mandava para o Vale e participava, quando era de interesse para a região metropolitana, não deixávamos nós participar das reuniões, é interessante. Então, é fruto de trabalho que vem do prefeito de 2012, a Vossa Excelência acompanhou muito esse projeto, e parabéns, né, que dê continuidade, porque isso é de grande importância, como disse o vereador Rafael, é uma briga também desde o primeiro mandato, desde 2017, que o vereador vem lutando por essa conquista. Então, parabéns, e que isso seja executado para o bem de toda a população do nosso município. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, primeiramente, parabenizar, né, o Rodrigo lá, que é o gerente da Sabesp. Eu estive lá a convite de Vossa Excelência, sempre nos atendendo de pronto, indo aos locais. Também quero agradecer Vossa Excelência, porque hoje o Jardim Quiles tem uma rede, né, coletora de esgoto, que depois que entrei para a vida pública, trabalhando mais no grau máximo da palavra dentro da política, que fiquei sabendo que Vossa Excelência foi um dos mentores para estar levando a rede coletora de esgoto lá para o Jardim Quiles, né? Porque esse projeto era do governo do Estado, foi do governo do Estado, projeto Onda Limpa, e ele contemplava somente as cidades balneárias, né? Cidades que tinham praia. E o nosso bairro, apesar de ficar muito perto da cidade de Peruíbe, não está dentro da cidade de Peruíbe. Por esse motivo, o bairro não ia poder ser atendido com essa benfeitoria. E, na época, o senhor estava como vereador desta casa e fez todas as ações possíveis e necessárias para que
fôssemos atendidos também, né, eles estendessem até o nosso bairro ali. Parabenizar a administração também, porque está levando para um bairro que também tem muita dificuldade, como bem colocou o nobre vereador Rafael, até porque ali, por ser um bairro um pouco mais alto, e os dois bairros ficam muito, muito próximos da cidade de Peruíbe, então, durante a alta temporada, ali recebe muita gente de fora, né, os parentes, lembram dos que moram ali, e aí recebe muita gente, dobra a população, às vezes, ou até ultrapassa isso, e aí a falta d'água é inevitável. Com essa obra vinda, eu acredito que esse problema vai ser sanado, e eu não poderia deixar de agradecer Vossa Excelência, porque hoje o Jardim Quiles tem uma maior qualidade de vida, né, de acordo com esse projeto que veio da coleta do esgoto, praticamente em 100%, nós temos o esgoto coletado, e a gente sabe que foi uma ação da época que Vossa Excelência estava como vereador em 2012. E eu acredito que mais tarde, menos tarde, Nova Itariri também vai chegar nesse patamar. Já está aí mais um passo dado, e agradecer a todos os envolvidos. Somente, senhor presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Coloco em votação nominal o projeto de lei número 012/2020. O quórum para aprovação é 2/3. Vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Sou favorável, senhor presidente. Vereadora Milene Damasceno. Favorável. Vereador Luiz Antônio Batista. Vereador Josimar da Silva Teixeira. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Favorável, senhor. Vereador Rafael Gustavo Peroni. Favorável, senhor presidente. Vereador Maurício José Marinho. Favorável. Vereador Ailton França dos Santos. Favorável, senhor presidente. Vereador Sérgio Hideki Kian. Favorável, presidente. Vereador Marcelo Brito. A presidência também vota favorável ao projeto de lei número 012/2020. Declara aprovado por 11 votos o projeto de lei número 012 de 2020. Senhor secretário, faça a leitura do parecer ao projeto de lei número 014/2020, de autoria da vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento, que trata de denominação de rua. Projeto de lei número 014 de 2020. Origem: vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e a Comissão de Economia da Câmara, reunidas ordinariamente nesta data para apreciar e exarar o parecer ao projeto de lei número 014 de 2020, de autoria da vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento, onde, após analisarem e debaterem a matéria em pauta, as comissões em conjunto exaram o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 014 de 2020 dispõe sobre a denominação de rua e da outras providências. 2. O referido projeto denomina como Rua Vó Joaquina, uma rua sem saída situada no bairro Antagorda. 3. Estas comissões, em conjunto, se manifestam pela constitucionalidade e legalidade, bem como a viabilidade econômica e financeira da proposta. 4. É o parecer que seja o projeto de lei número 014 de 2020 encaminhado ao douto e soberano plenário. Sala das Comissões, em 6 de maio de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente Luiz Antônio Franco Alexandria, relator Sérgio Hideki Kian, membro Josimar da Silva Teixeira. Comissão de Economia, presidente Marcelo Brito, relatora Milene Damasceno, membro Ayrton França dos Santos. Projeto de lei número 014 de 2020 dispõe sobre a denominação de rua e da outras providências. Coloco o projeto de lei número 014/2020 em discussão. Requer a discussão, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Senhor presidente, nobres colegas, eu fiz esse projeto de lei, senhor presidente, atendendo a pedido de 2 moradores numa visita ao bairro, e eles necessitavam de
alguns reparos, alguns serviços na rua. E como a rua já não havia nome, como várias em nosso município, né? Abre-se a rua e depois as coisas vão acontecendo. Então, falei para eles, vamos iniciar aí os trabalhos dando nome. E Vó Joaquina uma plaquinha de referência da dona Joaquina, que era uma das herdeiras daquelas terras naquela área. Eu não pude, assim, ter mais informações a respeito da dona Joaquina, ainda porque a família está se preservando por conta da pandemia, mas é uma moradora antiga e fica lá na esquina, plaquinha Vovó Joaquina. Mas já morreu? A dona Joaquina já há muito tempo. E os netos não sabiam me dar essas informações que eu precisava para repassar aqui. Então, para não fugir a característica de chegar lá e perguntar aonde seria a rua Dona Joaquina, né? Então, vai ficar a Vó Joaquina, porque todo mundo que, ao chegar a ambulância, uma entrega ou coisas assim, já sabe onde é o ponto Joaquina. Então, eles falaram, não tem problema nenhum de ficar a rua Vó Joaquina, que vai continuar uma grande referência para a gente. E, sendo assim, eu peço o apoio dos colegas para que a gente possa dar início. É uma rua que tem uma rua de 650 metros, senhor presidente, que tem várias chácaras também, e isso, de uma certa maneira, é muito bom para o município. Se é que vocês me entendem, né? Muito obrigada. Requer a discussão, presidente. Com a palavra, vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Senhor presidente, senhores vereadores e público presente, quero aqui parabenizar a vereadora Beatriz, né, eu conheço essa rua, de fato, é importante, né, resolvemos a situação do nosso município, né, presidente? Carece de correio, hoje a Sabesp carece de nome de rua para executar uma obra da Sabesp, então parabéns, vereadora. É muito importante a lembrança também da dona Joaquina, a avó Joaquina, né, que é tia do Paulo, lá da turma uma família muito tradicional do município, é merecedor, e temos que fazer isso mesmo, presidente, começar a colocar a casa em ordem, né? Para a próxima sessão também temos algumas ruas aí para regularizar, e isso é importante para o vereador fazer. Fizemos também na Vila Boa Esperança, com a permissão da Vossa Excelência, né, o loteamento da família. Então, isso é gostoso, porque o povo cobra e vamos solucionar, vamos abrir as portas, né, para a população, para poder executar esse trabalho. Parabéns, vereadora. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação nominal o projeto de lei número 014/2020. O quórum para aprovação é maioria absoluta. Vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Sou favorável, senhor presidente. Vereadora Milene Damasceno. Favorável. Vereadora Luiz Antunes Batista. Vereador Josimar da Silva Teixeira. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Favorável. Vereador Rafael Gustavo Peroni. Favorável. Vereador Maurício José Marinho. Favorável. Vereador Ayrton França dos Santos. Favorável, senhor presidente. Vereador Sérgio Hidek Kian. Favorável, E excelência. vereador Marcelo Brito. Favorável. Declaro aprovado por 10 votos o projeto de lei número 14/2020. Gostaria aqui de dedicar essa sessão hoje ao nosso eterno presidente Durval Alves dos Santos, em nome da vereadora aqui, filha dele. Vai estar sempre nas nossas lembranças e aqui na Câmara Municipal igualmente. E nada mais havendo Pela ordem, só, presidente, só pela ordem, comunicando a todos os vereadores que estão aqui, aproveitar que estão presentes, a respeito desse projeto que foi retirado, como líder do prefeito, se for um assunto para conversarmos sobre o projeto, que não seja 2 dias após a sessão. Vamos se discutir, vamos sentar, vamos conversar bem antes, para depois não ficar aquela pressão, amanhã a sessão, vamos conversar hoje. Então, nós temos tempo suficiente para isso. Que a Vossa Excelência leve ao conhecimento do prefeito, para não chegar no dia da sessão, marcar uma reunião às 17 horas, que aí não vai ter jeito de conversar sobre a situação. Muito obrigado, querido. Obrigado, presidente, pela atenção. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 20 de maio de 2020, no horário regimental, e que o prazo para entrega dos senhores trabalhos dos senhores vereadores é de 18 de maio de 2020. Declaro encerrada essa sessão.
A doutora já...